Lucas 7, no versículo 9 e 10, depois no versículo 13 e 14. Lucas 7, versículo 9 e 10, 13 e 14. Então, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. No 13 diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ele e disse: não chores. No 14, e chegando-se tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, pode sentar. Eita glória! Meu Deus! A palavra do Senhor aqui fala de dois textos. Aqui fala de fé, fala de cura, fala de providência, de compaixão. Então, nessa palavra aqui, que fala de dois textos, que fala de um centurião de Cafarnaum. O Senhor Jesus Cristo, depois dele estar fazendo os discursos ali com seus discípulos, ele resolveu entrar nessa cidade de Cafarnaum. E ali se encontrava um centurião, o chefe ali da lei, ali dos soldados, e tinha uma elite de soldados que dominava os soldados, era o centurião, o homem da lei. E ele ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo estava ali, e ali, igreja, ele tinha um criado, um servo que jazia ali doente. A palavra diz que jazia doente e moribundo. Estava para baixo, fracassado. Moribundo quer dizer isso. Ali não tinha mais força, estava doente, enfermo. Eita, Jesus. E ele ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Então, ele disse assim, no 2: o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os seus anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo ali, que estava enfermo. E assim sucedeu. E a palavra vem dizer que Jesus recebeu ali um recado e ele estava indo ao encontro desse centurião. E o centurião enviou amigos para falar com Jesus, dizendo assim, ele deu um recado assim, que ele não era digno de estar com Jesus ali na casa, ele não era digno de estar ali debaixo do telhado. Este homem, por ser um homem da lei, o que aconteceu com ele ali? Ele foi humilde, ele abaixou. Da glória. Então assim temos que ser nós diante do Senhor Jesus. Meu Deus. Nós temos que nos humilhar na presença dele, se nós queremos receber cura, libertação. Aleluia, nós temos que Jesus. diante da presença do Senhor, porque o Senhor, ele é um exemplo de humildade. Ele foi um homem humilde, ele quer que nós seguimos o seu exemplo. Glória a Deus. E quem crê nessa noite também vai receber a cura. O Senhor se maravilhou dele quando ele disse essa palavra, que deram um recado para Jesus. E Jesus se maravilhou desse homem e disse que nem Israel ele ouviu tanta fé. Ele disse para aquela multidão, mas nem Israel eu encontrei tanta fé. Eita, meu Deus! O homem foi tão humilde. Ele poderia estar ali exaltado, eu sou o homem da lei, eu sou um tal, Mas não, ele foi humilde. Eita, glória! Da lei hoje que é humilde dessa forma. Ele foi humilde, ele desceu. Ele sendo o homem da lei. Estou entendendo, Jesus. E a palavra diz que o servo ficou curado. Eita, glória! O Senhor dentro dele deu a palavra e o servo ficou curado. Então aqui no 10 vai dizer assim: e os amigos, que, voltando para casa, os que foram enviados, acharam ele são ali, servo, curado. Eita, Jesus. Olha que maravilha. Glória a Deus. Deus, ele é o dono da cura. Deus Aleluia. Milagre nesta noite. Ele quer fazer milagre aqui no meio das mulheres que se oração. Ele quer entregar aquilo que
você pediu. Ele quer ver você com autoestima. Ele não quer te ver para baixo, não. Ele quer que você tenha fé. Tenha Dá fé. glória a Deus. Fé igual o centurião de Cafarnaum. Ele alicerçou a fé dele naquele momento para que o criado dele ficasse curado. É, meu Deus. Através do pedido dele, aquele homem ficou curado. Jesus Cristo, ele cura. Se você pedir oração para o pastor, para a pastora, Jesus Cristo cura. Oh, glória a Deus. Ele quer ver a tua fé. Ele quer ver a tua fé. Porque a nossa fé é que vai levar nós ao céu. E a salvação, ela é individual. Ela é individual. O pastor e a pastora não podem te levar ao céu. Eles podem orar para você. Eita, meu Deus. Mas eles não podem te levar ao céu. Então nós temos que crer. A fé é um agir. Você tem que crer naquilo que você não está vendo, que você não viu, mas com certeza. Essa noite, se você tiver essa fé, pelo menos igual aquele homem teve, você vai receber. Porque o Senhor, ele já está libertando e ele já está curando. Fica ligado. Fica ligado, porque você vai receber. Aleluia. Até as crianças vão receber lá onde elas estão. Até teu ente querido que você pediu para ele vai receber através Eu tô crendo, de estar aqui nessa casa de oração hoje. Eita, glória a Deus. Então a palavra fala deste homem aí, deste centurião. Que fé esse homem teve, hein? É, meu Deus. Esse homem aí que é do exército. O Senhor fez essa maravilha com o servo dele. Eita, Olha que Jesus. Deus maravilhoso. Jesus Cristo, ele fez tanta cura lá no passado. Ele curou, fez milagre, curou o cego de Jericó, curou aquela mulher do fluxo de sangue. É, meu tantas Deus. outras mais curas. E o que ele disse? Eita, O Jesus. que ele disse? Ele disse, vai em paz. Eita, que a glória a tua Deus. fé te salvou. Aleluia. Ele disse, vai em paz, que a fé dos outros te salvou. Não, ele disse, vai em paz, Glória a que a Deus. tua fé te salvou. Então o segredo é nós termos fé nesse Deus e acreditar que ele é na nossa vida. Oh, glória a E Deus. colocar essa, ele disse, vai em paz, Eita, que a glória a tua Deus. fé te salvou. Aleluia. Ele disse, vai em paz, que a fé dos outros te salvou. Não, ele disse, vai em paz, Glória a que a Deus. tua fé te salvou. Então o segredo é nós termos fé nesse Deus e acreditar que ele é na nossa vida. Oh, glória a E Deus. colocar essa fé em ação. Aí a palavra vai dizer, igreja, que saindo dali, ele resolveu ir com seus discípulos a uma cidade chamada de Naim. Essa cidade chamava Naim. E ele foi. E aí a palavra de Deus vem dizer que quando ele estava chegando perto desta cidade, ali tinha uma porta, porque as cidades daquela época lá de Israel, acho que até hoje tem porta, tem muro, as casas é tudo lá dentro, assim, cercado. E ele chegou ali perto daquela porta, junto com seus discípulos, e Jesus arrastava multidões, e junto com as multidões também. É, meu Deus. E ele chegando ali, ele olhou e viu uma mulher, uma viúva. E ele sentiu a dor daquela mulher. Eita, meu Deus. A emoção do Senhor Jesus Cristo foi lá longe. Ele sentiu dentro dele a dor daquela mulher. Porque aquela mulher estava ali também numa multidão. E aquela mulher ali estava levando ali seu único filho para ser enterrado. O único filho que ela tinha, ela já era viúva. Imagina a dor daquela mulher ali de perder seu único filho. É, meu E Deus. o Senhor Jesus Cristo olhou, e a palavra de Deus diz que ele teve íntima, ele não teve compaixão, ele teve íntima. Eita, glória! Daquela mulher, a emoção dele estremeceu, ele sentiu a dor, sentiu a aflição dela ali, naquele momento. Talvez essa viúva já tinha até falado com Deus, e ali chegou a hora do momento dele fazer. Aleluia! E ele chegou, entrou ali dentro, e a palavra de Deus diz que ele chegou naquela mulher e falou assim para ela: mulher, não chores.
Eita, O Senhor glória. está falando nessa noite, mulher, não chore. Ele viu aquela aflição que você passou nas madrugadas, quando o seu filho não tinha chegado ainda em casa. Meu Deus. Ele sentiu a tua aflição quando você teve aquele ente querido que estava enfermo, quando você sentiu Eita, a tua Jesus. enfermidade. O Senhor, Ele viu tudo que você tem passado. O Senhor viu a tua expedição pela madrugada. Eita, O glória. Senhor viu tudo que você passou. Obrigada, Nessa noite Ele quer te dar a resposta disso tudo. Ele quer glória. trazer cura e libertação para a tua alma e também quer trazer salvação. Porque nosso Deus, Ele vai voltar logo. Então nós não temos tempo para ficar assim, parado. Não, nós temos que alicerçar a nossa fé em Deus. É Deus. Aleluia. Mulher, não chores, ele disse para ela. E diz que pararam ali aquele jovem sem vida, os que estavam levando ele, aquele esquife, pararam ali. O Senhor chegou naquele jovem e disse: jovem, levanta-te. Eita, glória a O Senhor Deus. está mandando nós levantar nesta noite. Oh, glória. O Senhor está mandando nós levantar, esquecer nossos problemas, esquecer dificuldades e alicerçar a fé nele. Porque ele vai começar a fazer um milagre, derramar um milagre no meio da tua família. Eita, glória. Derramar um milagre, aquilo que você pediu, aquilo que você está pedindo. Meu Deus. E muitas pessoas com aflição pelas madrugadas. Alabaxei Quantas de comandai. Talvez, eu não sei o que é, mas talvez o teu filho. O teu filho que já ninguém mais dá nada para ele, mas se é projeto de Deus, Eita, glória a Deus Deus. vai trazer. Eu creio, Deus. Satanás, saia da frente. Porque Eita, glória. ninguém pode impedir, não. Ele já começa a operar. Porque meu Aleluia. Deus, ele é Deus de já. Ele faz na hora. Deus. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E ele pode te levantar desse problema, dessa frustração. Aleluia. Ele conheceu aquilo que você passou. Não pensa que você estava sozinho, não. O Senhor Jesus Cristo, Ele está com você. Ele está com você. Ele nunca te desamparou. É nós que deixamos dele de lado. É, A Jesus. palavra de Deus diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. E as pessoas começam a olhar para as dificuldades e não olham para o Senhor Jesus Cristo. Eita, É glória. nosso Deus que pode todas as coisas e está aqui, pode fazer por Oh, glória a você. Deus. Ele está Aleluia. fazendo, o Senhor já está libertando, Eu o creio. Senhor já está curando. Eu posso sentir nessa noite. Aleluia. Olha que fé que teve aquele centurião de Cafarnaum. Olha o Maravilha. milagre que recebeu aquela mulher. E o Senhor teve de compaixão dela e Ele está tendo de compaixão de vocês também. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu também preciso de receber. Eu também, primeiro aqui, eu recebo para mim, depois para vocês. Eita, glória a Porque é Deus. uma responsabilidade muito grande estar em cima de um altar falando. Não é fácil. Todos que aqui pregam sabem que não é fácil estar aqui falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos que prestar conta naquele grande É dia verdade, que Deus. nós falamos aqui. E eu falei lá em casa, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Eu não venha falar de mim. É, meu Deus. E que eu vejo nessa noite pessoas fadigadas, pessoas cansadas, talvez tenham pedido há tanto tempo e não tenham recebido ainda mais agora, mas hoje chegou a hora de morrer. Oh, glória. Basta crer, basta se levantar e acreditar. Você vai receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse. Toma posse dessa palavra, que essa palavra está caindo aqui do céu. Ó. Eita, glória. Está caindo da minha boca, mas aqui é o Espírito Santo falando. Não sou eu quem estou falando, quem está falando Glória é a Deus. É Deus próprio que está falando com vocês. Leia e acredite que essa palavra é fiel e é verdadeira. Eita, glória a Deus. Quantas curas o Senhor fez lá no passado? Quantas curas Ele fez lá? Deus, Ele é maravilhoso. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Eita, Santo. glória. Ele traz a alma, Ele visita o perdido, Ele visita a prostituta, Ele visita o drogado, Eita, glória. Ele visita tudo. Eu creio, Deus. E tudo está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo do controle Sim, dele. meu Deus. Mas um tal de chamado inimigo da nossa
almas, Eita. semeia os maus pensamentos, Olha aí, ó. semeia a falta de fé, Eita, Jesus. semeia as contendas, É, Jesus. as murmurações, essas murmurações que têm